Olá, Derivação do Infinito! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. E nesse vídeo eu vou estar falando de um assunto que eu nunca falei antes. Caso tu não me conheça, eu sou o Edu, e caso tu queira conteúdos mais pessoais e talvez um pouco mais próximos, me segue no Instagram, caso tu não me siga ainda, tá? Então, o que eu vou falar nesse vídeo é sobre a questão da agricultura, do desmatamento e da agrofloresta. A gente vai ver um pouco sobre esses assuntos e, só para deixar claro, a agrofloresta é um novo modelo de plantação baseado de uma forma mais inteligente de usar a própria terra, sabe? E de fazer com que a terra produza. Mas vamos lá, vamos por partes, tá? A gente também vai estar falando sobre a estrutura psicológica das pessoas que agem baseadas em desmatamento. A gente vai estar falando sobre o motivo da nossa sociedade ser tão extrativista ainda, ou seja, extrair tantos recursos da terra sem colocar de volta. E o motivo emocional, como eu já falei, eu acho, o motivo emocional por trás das pessoas buscarem muito mais ambição do que a sustentabilidade ecológica. Então a gente vai estar falando sobre todos os assuntos. Mas antes, eu tenho dois convites para te fazer, tá? Um é, se você se interessa nos conteúdos que eu compartilho aqui no canal e que eu tô falando sempre sobre a questão tanto da empolgação quanto de como que a realidade funciona e você fazer a sua vida funcionar ao seu favor, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu fiz ao vivo com o Flávio Vale, lá no canal dele, foi bem legal aquela entrevista. E, cara, é praticamente uma palestra lá, que você tem gratuita para acessar, então eu encorajo bastante você ir lá ver, se você não viu ainda. E a segunda coisa é, aqui embaixo, na descrição, tem um link para o grupo de WhatsApp que eu criei. E esse grupo ele é para conversarmos estritamente sobre tecnologias sustentáveis e estratégias, maneiras de fazer com que o mundo, de realmente trazer novas tecnologias que sejam ecologicamente sustentáveis, soluções para certos problemas que a gente tem hoje em dia, como por exemplo o plástico, para poluição, esse tipo de coisa. Então esse grupo vai ser feito para isso, tá? Não é feito para ficar batendo papo. A não ser que seja uma conversa realmente sobre esses assuntos que seja relevante. Mas é um grupo para isso. Então caso você se interesse em divulgar esse tipo de conteúdo, em acessar esse tipo de conteúdo também e compartilhar sobre, entra no grupo do WhatsApp aqui embaixo, tá? Provavelmente ele vai lotar bem rápido, então se você se interessa, realmente faz sentido para ti, eu encorajo você de participar também. Pronto. Agora, o que é? Vamos lá. Eu não sei se você já refletiu sobre, ou se você já andou pelo interior de qualquer estado aqui do Brasil. Uma coisa que a gente nota é a quantidade absurda de terras quase que vazias, a sensação. Tem aquelas planícies gigantes, assim, de terras com plantações. É bonito? É. Mas ao mesmo tempo é bonito porque a terra é bonita, e tudo que é verde e tem planos é bonito. Mas a grande maioria dessa terra, ela já foi mato, ela já foi natureza, árvores, uma quantidade inumerável de sistemas de vida que provavelmente a gente nem conheceu, porque eles foram extintos antes da gente conhecer. De animais, de insetos, de bactérias, de árvores mesmo, de diferentes tipos de seres que estavam ali, que foram retirados daquele lugar para que possa se fazer plantação. Plantação de monocultura, principalmente. A gente vai entrar no que são esses conceitos. Então, primeiro de tudo, o que é uma plantação de monocultura? Monocultura é a ideia de você pegar um pedaço de terra e você plantar só um tipo de planta. Por exemplo, eu vou plantar 10 hectares de soja, vou plantar 10 hectares de milho, vou plantar 20 alqueires de mandioca. E tu só faz de uma planta. Para que serve? Porque daí você faz em grande quantidade, e daí em grande quantidade você pode vender para mercados, etc. E daí você ganha um grande dinheiro, né? Essa é a função. Só que o que acontece? A ideia que eu vou trazer aqui nesse vídeo é que esse tipo de atitude é um tipo de atitude baseado em medo e ignorância. No sentido de ignorância realmente de não ter conhecimento, sabe? De não conhecer algo melhor. Porque o que eu quero te mostrar aqui é que, na verdade, o sistema de monocultura, em caso você é um fazendeiro ou uma pessoa que tem muitas terras plantadas, saiba que a monocultura é um sistema ineficiente. Porque, primeiro de tudo, ele não funciona da mesma forma que a natureza funciona. E a natureza ela realmente tem um sistema dentro de si onde as plantas da floresta, onde as plantas
que existem no meio da natureza se reforçam, se auxiliam, então tem uma rede de fungos que existe nas raízes das plantas, que o nome disso é micorrizas, e existe todo um sistema realmente ecológico, ou seja, que cada um dele se alimenta. Então, certos animais são necessários para as plantas terem vitaminas, certas plantas são necessárias para outras plantas funcionarem. Então, se você pega um pedaço de terra e planta só uma planta, tu está criando um desequilíbrio, porque aquela planta ela vai precisar extrair os exatos mesmos nutrientes que as outras plantas que estão ao redor dela, então a terra ela vai acabar ficando exaurida desses nutrientes. Então a terra vai acabar ficando ruim, primeiro de tudo. Segundo, quando a terra fica exaurida de nutrientes, a planta acaba ficando sem nutrientes. Então sabe aquela cenoura plantada em grande escala? Aquela cenoura não tem vitamina C praticamente em comparação ao que dizem. Entende? Uma cenoura saudável, sim, tem todas as vitaminas que é dito. Mas as cenouras que normalmente são vendidas e plantadas, elas não têm as mesmas vitaminas que teriam numa terra saudável, porque literalmente não tem de onde tirar da terra. Mas aí que tá. E aí que entra o agronegócio e a maneira que essa exploração da terra se tornou algo insano na minha visão. Sem ofensas. Aí, bom, então a terra tá ficando ruim e tu começa a perceber que tuas plantas começam a ficar ruim também, porque daí tu vai plantar 20 alqueires de soja, tu vai colher 3 vezes, daí quando tu vai ver aquela soja tá péssima, certo? Beleza. Legal, isso é verdade. Então como que a gente pode dar um jeito? Então nós temos duas opções aqui. Ou a gente adquire mais conhecimento para criar uma maneira de plantar que funcione, ou a gente tapa o buraco, que é uma coisa que o ser humano faz bastante. Tapar buracos. Então a gente tapa o buraco colocando os exatos adubos que são certas substâncias químicas necessárias para a planta ter volume, para a planta ter talvez doçura, se for banana, por exemplo, e para a planta ter características que fazem ela parecer uma planta saudável, tipo nitrogênio, se não me engano, nitrato, alguma coisa assim. Eu não lembro agora o nome dessas coisas, mas enfim, essa é a ideia. Você coloca, por exemplo, para a banana, você coloca um adubo que vai fazer ela ficar grandinha, outro adubo que vai fazer ela ficar fortinha, tipo fofinha, e outro adubo que vai fazer ela ficar doce. E aí a banana não tem nutriente nenhum. Ela só tem essas 3 características, mas parece saudável e para vender no mercado tá legal. Entende? E aí se torna que nossos alimentos eles não são nutritivos, eles ocupam uma quantidade de terra absurda para produzir relativamente pouco alimento e desmata a floresta, desmata a natureza. E eventualmente, se a gente continuar nesse ritmo, o que vai acontecer? A gente não vai mais ter natureza. E se a gente não tiver mais natureza, o planeta Terra vai ser destruído. E se o planeta Terra for destruído? Não vai ser destruído não, mas a nossa espécie vai ser no mínimo destruída. Porque a gente não vai ter como sobreviver sem natureza, porque a gente precisa da natureza para respirar, literalmente. O oxigênio que a gente está respirando, como a gente já sabe, vem das árvores, que estão convertendo o monóxido de carbono em oxigênio, tá? Então, continuando. Considerando isso, tem 2 questões. A primeira é, por que uma pessoa faria isso? E o segundo é, como fazer diferente? Então agora a gente vai falar sobre a estrutura da personalidade, a estrutura da estrutura emocional que cria, que faz com que uma pessoa tenha aquele tipo de atitude, que é esse tipo de atitude extrativista, né? Então assim, hoje em dia, na nossa civilização e há muitos anos atrás, centenas de anos na verdade, a gente tem vivido em um paradigma científico e filosófico de interpretação de realidade. O que tu vive aqui na tua vida, o que tu interpreta, o que tu sente que é real, vem muito de um paradigma social estabelecido socialmente, que várias pessoas acreditam nisso também, várias pessoas se sentem dessa forma também, e aí acaba se criando essa realidade coletiva de que certas coisas são reais. Então, por exemplo, hoje em dia a gente sai de roupa na rua, porque não é porque isso é o jeito certo de fazer, mas é porque é o jeito considerado socialmente certo de fazer. Porque foi criado e estabelecido socialmente, e aí a gente acostumou com isso, e aí isso é o certo, isso é o real. Da mesma forma que se tu for uma sociedade indígena que nunca teve isso, eles não andam de roupa e ninguém acha estranho, e acham estranho pessoas andarem com roupa. Da mesma forma que existem outros paradigmas que são um pouco mais profundos na nossa psique sobre a nossa relação com a realidade que a gente não para refletir normalmente. Como, por exemplo, a grande maioria das pessoas aqui na Terra hoje em dia acredita que existe dentro de um mundo físico separado, onde parece que a pessoa não tem conexão com o mundo físico, onde você acredita que você não tem
você não está conectado com o universo, você não está conectado com o todo. E se você tem uma perspectiva religiosa, normalmente você acredita que tem um Deus separado de ti, que está te criando, que está fazendo as coisas no outro lado, como se você não tivesse conectado a ele. Só que o ponto é, isso é uma maneira de interpretar a realidade que cria atitudes de desespero baseadas em medo e escassez. Como, por exemplo, o pensamento de, cara, eu preciso de dinheiro, eu preciso sobreviver. Para sobreviver, eu preciso fazer o que é necessário. O que funciona? Ah, eu posso pegar essa terra aqui, com natureza, livre, destruir ela, e aí plantar coisa e eu vou ganhar dinheiro, eu vou sobreviver. Ou seja, fica nessa lógica de que ou sou eu, ou é a natureza. Entende? E tá tudo bem, eu não tô julgando, porque isso também é uma experiência válida. Mas o ponto é, quando tu realmente consegue entender isso que eu tô falando aqui, tu vai conseguir perceber que não é essa lógica única possível. E você não precisa fazer esse tipo de coisa. Em nenhum setor da sua vida você precisa tomar esse tipo de atitude baseada em medo. Porque o que acontece? Você existe em um universo que é conectado. Tudo é conectado. E por tudo ser conectado, tudo é um reflexo da tua energia. Então o que você coloca pra fora é o que você recebe de volta como energia. Porque tudo é energia também. Isso também é um fato sobre o nosso universo. Tudo é energia em vibrações específicas. Então quando você tá em certo estado emocional e carregando certas crenças, você cria uma realidade física que é um reflexo dessas crenças, que é um reflexo desse estado emocional, que é um reflexo desse estado de vibração energético. Então você sempre está criando um espelho seu. A vida é como se fosse um espelho seu. Então, isso é outra forma de falar que o universo te apoia com o que você escolhe que é verdade para ti. Se você escolhe que é verdade, que você não consegue ganhar dinheiro de uma forma sem precisar prejudicar o meio ambiente e fazendo coisas positivas baseadas no seu coração, você vai confirmar essa realidade para ti. Vai ser mais difícil você fazer essas coisas, você vai sentir que isso é verdade. Mas, se você começa a agir na direção de uma realidade mais baseada em seguir a sua empolgação, em seguir o seu coração, em seguir o que realmente faz sentido, nas suas emoções, sabe? Que aquilo que te move mesmo, se tu começa a seguir nessas direções, que são mais baseadas em alinhamento, ao invés de medo, você começa a ganhar provas de que o universo, de que o todo, de que a existência te apoia nisso também. Não quer dizer que não vão existir desafios. Porque muitas vezes os desafios podem vir justamente por causa das suas crenças de que é difícil você seguir por esse caminho. Mas o ponto é, isso não é um fato. Então você tem como seguir um caminho de felicidade, amor, criação, criatividade, liberdade, sem ser que nem a grande maioria da sociedade acredita, que é você tendo que trabalhar numa coisa que você não gosta, que é de você tendo que fazer alguma coisa que prejudica alguém para você ganhar dinheiro, entende? Você não precisa seguir essas lógicas, porque se você realmente seguir o seu coração, o universo te apoia. Por quê? Porque você está conectado com o universo. E essa é a diferença nessas grandes paradigmas que eu falei. A nossa sociedade ainda tem esse paradigma filosófico, cultural, científico de que a gente está separado. Então, se a gente está separado, a gente tem que ficar com medo de sobreviver e fazer as coisas que precisam ser feitas para sobreviver. Pensar só em si mesmo. O egoísmo famoso. Mas tem esse novo paradigma de compreensão de realidade mesmo, de tipo perspectiva, de entendimento, que é de que a gente está conectado. E que tudo está conectado. E que se você seguir o caminho do seu coração, as coisas vão funcionar como um reflexo dessa vibração. Entende? Ok. Então, essa é a resposta pra, meu Deus do céu, por que as pessoas fazem isso? Porque elas acreditam que elas estão separadas. E elas têm que agir baseadas no medo, porque elas não encontraram nenhuma outra opção, nenhuma outra ferramenta. Então, assim, você que está assistindo esse vídeo, que se encaixe nas pessoas que já entenderam isso que eu tô falando, mas ainda assim se incomoda com o que o mundo que acontece com o mundo, talvez esse seja um chamado de ação, esse sentimento de incômodo, para você começar a expressar essas ideias também. Porque se você tem a empolgação de expressar essas ideias, compartilhar com as pessoas, quer dizer que tem um outro lado da moeda, que tem pessoas também que se interessam em ouvir o que você tem para trazer, mas não estão acessando porque você não está fazendo. Então você está impedindo que outras pessoas que querem acessar essas informações acessem, se você não está compartilhando esse tipo de informação. E se isso é tua empolgação. Entende? E isso se aplica também a qualquer outro tipo de empolgação que você tenha. Se você tem alguma coisa para dar e você não está dando, você está impedindo alguém de receber. Isso não é uma coisa extremamente legal de fazer. Na verdade, é uma coisa bem não legal de fazer. Ok. Então, agora, na questão de como que a gente faz diferente. Na questão da agricultura, principalmente, porque esse é o tema do vídeo.
Agroflorestas. Você já ouviu falar sobre agroflorestas? É um tema extenso, muito extenso. Então eu não tenho como falar sobre agroflorestas muito aqui, eu vou falar mais uns 5, 10 minutos, eu acho. Vamos ver como que flui. Mas basicamente, qual a ideia? A monocultura é você plantar a mesma coisa num terreno gigante. Soja num terreno gigante, milho num terreno gigante, etc. num terreno gigante. A agrofloresta é você usar um terreno, pode ser de 1 hectare, sei lá, um terreno específico, para você plantar de uma forma que você está mimicando, você está fazendo parecido com como que o ecossistema natural funciona. Então por que é uma agrofloresta? Porque lá vão ter plantas de cultivo curto, ou seja, o que é cultivo curto? São plantas que dão rápido, tipo, tu planta vai dar em 1 mês, em 3 meses. Tipo alface, rúcula, não sei, brócolis, manjericão. Esse tipo de planta dá rápido. Tu vai plantar de médio, ou seja, que demora mais ou menos meio ano, 1 ano para crescer, por exemplo, bananeira, entende? E você planta árvores de longo prazo. E qual que é o sentido disso? O sentido é, primeiro, árvores dão frutos, né? Então isso é legal. Só para lembrar que árvores dão frutos também, tem como ser árvores frutíferas, como por exemplo bananeira. O ponto é que na agrofloresta, tu acaba criando um ambiente natural onde as plantas por baixo da terra conseguem se conectar, entrar em simbiose e trocar nutrientes. E além de trocar nutrientes, elas conseguem produzir matéria orgânica que faz a terra ficar mais fértil também. Então, tudo funciona a favor do crescimento da agrofloresta. Ela se autogere, entende? Então, para ter noção, esses são os dados aproximados, eu não lembro exatamente quais são os dados. Uma plantação de soja de 1 hectare, que são 100 metros quadrados, é tipo uma quadra. De uma quadra de soja, produz mais ou menos 9 toneladas de matéria orgânica por ano. Num hectare. 1 hectare de agrofloresta produz cerca de 70 toneladas de matéria orgânica por ano. 7 vezes mais, praticamente. E matéria orgânica tu pode considerar como comida, tu pode considerar como adubo, fertilizante, que vem das próprias árvores, que aí pode servir também para retroalimentação da agrofloresta, para melhora do solo e ao mesmo tempo na nutrição das plantas. A agrofloresta, por ser esse sistema que é equilibrado, não tem muito de uma planta, tu acaba quebrando muito, não completamente necessariamente, mas muito assim, tipo 90%, da ideia das pragas. Então, por exemplo, por que quando tu planta 20 hectares de milho, tu precisa colocar veneno agrotóxico? Para não virem os bichinhos que comem o milho comer o milho. Mas se tu colocasse o milho de uma forma equilibrada, em um ecossistema onde tem até um predador desse bichinho e tem uma quantidade relativamente equilibrada de milho em relação às outras plantas, não vai ter esse predador e não vai ter praga, entende? E se tiver, vai ter a quantidade de predador suficiente para comer a praga, entende? Por exemplo, se a praga do milho é um bichinho azul, tem um bichinho verde que come o bichinho azul, entendeu? E aí esse bichinho come o outro, e daí acaba equilibrando. Então o que acontece? Olha só que simples, gente. A gente usa da natureza, da maneira que a natureza funciona, a gente compreende ela racionalmente, olha, isso é inteligência. A gente estuda, entende que não é complicado, é complexo, mas não é complicado, é simples. Tudo funciona em simbiose, está tudo conectado, uma coisa complementa a outra. Existem sinergias, existem plantas nativas locais que funcionam melhor, enfim, do clima, né? E aí, essa simbiose a gente planta de acordo com como funciona, com como tu planeja, e aí a própria agrofloresta vai se retroalimentando e gera alimentos de qualidade, sem veneno e com nutrientes. Então, a grande quantidade de terra que a gente usa hoje em dia poderia ser reduzida muito, ou pelo menos usada a mesma quantidade, só que agora sem ser de uma forma que desmata, porque daí terão árvores também. Se tivessem árvores também, não teria problema, entende? Aí a gente integra a produção de alimento com a ecossustentabilidade do planeta. Percebe que solução linda e maravilhosa, cara? Eu acho linda a agrofloresta, eu ainda pretendo fazer muitos cursos sobre agrofloresta. Tem até um amigo meu, Cadu Caçaú, esse canal aqui, que ele tem visitado vários lugares com agrofloresta e tem ficado muito na vontade. Entende? É muito bonito, é muito legal. E... bom, como eu disse, isso aqui foi só um arranhão
na superfície, não é a totalidade da agrofloresta, tem muito pra tu estudar, tem muito pra tu ver. Tem um cara que que é meio que quem começou essa ideia, foi o Ernest Ghost, aqui no Brasil. Ele é meio que um nome da agrofloresta, assim, porque ele que iniciou. E até onde eu sei tem gente já produzindo, buscando, fazendo pesquisas para produzir tecnologias para poder fazer agroflorestas em grande escala, entende? Para poder fazer em vários hectares. E aí que tá, isso é um benefício tanto para a terra, quanto para o consumidor, quanto para o fazendeiro. Porque dá mais comida, entende? Gera mais lucro. Não vai sair perdendo. O único ponto precisa da dedicação e da energia para tu entender como que aquilo funciona, que daí no momento que isso começar a ser produzido em larga escala, na agricultura convencional, o que vai acontecer é que as pessoas que estão produzindo isso em alta escala vão começar a ganhar tanto dinheiro que elas vão começar a passar da concorrência, entende? Vão começar a ultrapassar a concorrência. E aí a concorrência vai ter que se ajustar também. E aí isso vai se tornar uma nova tendência do mercado, de comida mesmo, agrofloresta, entende? Então, bom, se tu é um investidor, se tu é uma pessoa que tem bastante dinheiro e se interessa sobre esse tipo de coisa, dá uma olhada mais a fundo, vê onde está tendo esses planejamentos, esses investimentos, sabe? Porque daí talvez tu possa ajudar a investir, tu pode aprender mais, enfim, e eventualmente tu pode ser até uma das pessoas que começou a fazer em alta escala a agrofloresta, né? E, bom, se tu é uma pessoa que se interessa em compartilhar mais sobre esse tipo de informação que pode transformar completamente o planeta, entra no grupo do WhatsApp aqui para compartilhar. E se tu gostou desse vídeo, deixa no comentário, me fala o que tu achou, me fala se faz sentido ou não as coisas que eu falei aqui pra ti, se tem alguma informação complementar sobre isso, lugares que tem agroflorestas, se tu quer divulgar, sinta-se à vontade. E se tu não é inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa as notificações para tu receber os outros vídeos e me segue no Instagram para tu poder receber conteúdo mais próximo, ok? Sou o Edu, esse é o canal Infinitando e como sempre eu te vejo no próximo vídeo. Falou!